Deus seja louvado. Amém. 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 Irmãos, glória a Deus. Nós vamos ler agora no capítulo 2 do Santo Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo 2, nós iremos ler o final dele, que é Jesus no templo, né? Aos 12 anos de idade. Irmã Ângela, Sim? nós ainda não lemos essa parte, né? Faltou só isso aqui, né? Não. Simeão e Ana parou. Tá. Então vamos lá. No versículo 41, glória ao nome do Senhor Jesus, diz bem claro assim, ó. Aqui fala do Senhor Jesus no templo, aos 12 anos de idade. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém, à festa da Páscoa, e tendo eles já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminando aqueles dias, ficou o menino em Jerusalém, o menino Jesus em Jerusalém, e não soube José e nem sua mãe. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andar o caminho de um dia, e procuravam-no entre os parentes e entre os conhecidos. E, como não o encontraram, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passado 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos que ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E quando ouviram, maravilharam-se e disse-lhe a sua mãe: Filho, por que fizeste isso para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhe disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam a palavra que lhe dizia. E desceu com eles e foi para Nazaré. E eram-lhe sujeitos. A sua mãe guardava no seu coração todas essas coisas. E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. Até aqui. Amém, né, irmãos? Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Amados irmãos, aqui já no versículo 41, nós vemos, glória ao nome do Senhor Jesus, o Senhor está aqui lá dizendo que, ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. Então, todos os anos tinha a festa da Páscoa, né? E vemos aqui no ano 42 que, tendo ele já, Jesus já com 12 anos, e subiram a Jerusalém segundo o costume do dia das festas. Então, nós vejamos aqui, irmão, que este aqui é o único, né? Aqui no livro de Lucas, é o único evento sobre a vida do Senhor Jesus entre a sua infância e depois, somente quando ele já está mais... o batismo dele, que está lá no livro de João, no capítulo 3, nós podemos ver ali no versículo 21 e 22, no livro de João. Então, vejamos que aqui em Lucas é o único momento que se fala assim da infância do nosso Senhor Jesus. E as escrituras aqui nos contam. Eu vou abrir aqui, irmãos, no livro de João, no capítulo 3, versículo 21, só para ficar registrado. João, capítulo 3, versículo 21, ó. Glória a Jesus. Aqui diz assim, ó. Glória a Deus. Deixa eu só pegar aqui para não errar. Capítulo 3, 21, 22, ó. Diz assim: Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Depois disso, foi Jesus com os seus discípulos para a terra da Judéia, e estava ali com eles e batizava. Então, vejam bem, irmãos.
Aqui, o Senhor, aqui mostra que os homens judeus, irmãos, e suas famílias, eles deveriam fazer, eles tinham essas obrigações, né? Bem lá atrás, sobre fazer essa peregrinação até Jerusalém, justamente por essas festas anuais, que seria a Páscoa, tá bom? Aqui vemos, irmãos, nessa cerimônia, aí marcava assim, que um menino judeu, ele passava a ser visto por um outro homem quando é criança, né, irmãos? Jesus, ele estava com 12 anos de idade. E esta foi a última Páscoa antes dele ter uma fase adulta. Os judeus, irmãos, para que vocês possam entender, naquele tempo, a criança ia até 12 anos. De 12 anos para cima, que é o de 13, perdão, para cima, já é uma pessoa adulta, tá? Então, Jesus, a última parte da infância dele foi com 12 anos. Quando ele completou 13 anos, no costume dos judeus, ele já era um homem e já é considerado adulto. Aqui para nós no Brasil, né, uma pessoa com 18 anos, né, já é maior, maior. Vamos dizer assim, para uma linguagem, para que todos possam entender uma linguagem do povo, aqui no nosso país, seria com 18 anos a maioridade, né? Lá com os judeus, na época, era com 13 anos. Olha só, irmãos, com 13 anos, já tinha uma responsabilidade maior do que nós aqui, nesses dias atuais. Então, vejamos que foi a Páscoa que Jesus esteve lá como criança, como menino, jovem, tá bom? Antes dele ser adulto. E vemos aqui, então, irmãos, voltando aqui no nosso verso aqui, 43, então, regressando eles, terminando aqueles dias, o pai, a mãe, os parentes, quando terminou o dia da Páscoa, eles estavam voltando, mas aqui está escrito, o menino Jesus em Jerusalém. Quer dizer, o menino ficou. Então, aqui está dizendo que ele é uma criança ainda, ainda está na parte da infantil dele ali, né? De criança. Então, os pais não soube. E os pais, aqui vejo no 44, né? Que eles estavam pensando que Jesus estava na companhia, uma caravana, né? E ele estava entre eles ali. Ou poderia estar com um parente, com uma família, com os amigos, mas eles começaram a andar um dia e não vinha Jesus perto, não vinha o Senhor Jesus perto deles. Então, eles começaram a andar no meio dessa companhia, procurando pelo nosso Senhor Jesus. E nós vemos aqui que eles não encontraram o Senhor Jesus, conforme está aqui no versículo 45, eles não encontraram o Senhor Jesus. Então, eles resolveram voltar para Jerusalém, à busca do Senhor Jesus, né? Do menino Jesus na época. Então, nós vemos aqui, irmãos, né, nessa passagem, glória a Deus, que eles tiveram uma jornada de um dia. Então, eles teriam que voltar um dia para trás de novo, né? Nós podemos ver que eles teriam que voltar um dia de novo. Então, se formaria 2 dias. E aconteceu que eles também levaram mais um dia procurando Jesus dentro da cidade. E esses doutores aqui que nós estamos vendo aqui no 45, irmão, você pode ver que não encontraram em Jerusalém. E aconteceu no 46, depois de 3 dias, acharam Jesus no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo e interrogando. Então, Jesus ouvia os doutores e fazia uma pergunta para os doutores. Olha que interessante, aqueles judeus, os estudiosos, né? Aqueles homens estudiosos da época de Moisés, tinha as leis, né? Então, vejamos aqui, irmão, que, glória ao nome do Senhor Jesus, vemos uma coisa que é interessante. O Senhor Jesus, o caráter do Filho de Deus, Jesus, quanto criança, Jesus não desobedeceu seus pais, terreno, Maria e, claro, o pai, né, José, que assumiu como seu filho, porque ele não é o pai é Deus, né? Foi gerado pelo Espírito Santo, e ele seria o pai, tipo, adotivo de criação, o pai de criação do menino Jesus. Então, vejamos aqui que o Senhor Jesus, ele era muito, muito obediente,
e muito mesmo, obediente ao papai, à mamãe, só que nesse momento também, ele também era muito obediente ao nosso Deus também. E ali ele não foi ficar lá para brincar, ele foi lá e já estava falando dos assuntos do Pai Celestial. Então, irmãos, quando teve esses 3 dias, essa soma toda da viagem ali, né, e voltou, Maria e José encontra eles aqui com os doutores, que eram aqueles rabinos, né, irmãos, estudiosos das leis de Moisés, e já era, glória ao nome do Senhor Jesus, o Senhor Jesus estava surpreendendo aqueles doutores ali. Vejamos, irmão, que o entendimento dele era brilhante nas Sagradas Escrituras. Aquele menino, irmão, nosso Senhor Jesus, desde criança, ele já lia, desde quando ele aprendeu a ler, né? E escrever, ele já lia as Sagradas Escrituras. E o que nós aprendemos com isso, irmãos? Nós que somos adultos, nós, infelizmente, muitos de nós temos preguiça de ler as Sagradas Escrituras. Muitos de nós, irmãos, temos muita preguiça de parar um minuto e ler a Bíblia Sagrada. E Jesus já lia, ele estava sempre ali, lendo e o Espírito Santo ensinando ele. E aqui nós encontramos esse evento aqui, que o Senhor Jesus já estava no meio desse grupo de rabinos, né? Que esses doutores, e os doutores ficavam surpreendidos, ficavam admirando, né? Com o entendimento brilhante do Senhor Jesus através das Escrituras. Porque, irmãos, veja bem, não era costume, irmão, de doutores, né, os homens ali, conhecedores da Bíblia, e uma criança entrar ali no meio, eles tratando de um assunto bíblico, e uma criança entrar ali no meio, e de repente, eles não iam perder tempo com essas coisas. Só que Jesus Cristo, ele entrou, irmão, e ele entrou, muitas coisas foi esclarecida, e aquilo deixou eles pasmados, porque realmente bom, eles não sabiam ainda que era o Cristo, né, o Messias, viu como um menino, com os olhos da carne, mas aqui se declara que é o nosso filho, que é o Filho de Deus, perdão. Agora, irmão, nós vemos aqui que depois que Jesus ele estava ouvindo, estava interrogando, no 47 diz assim, e todos que o ouviam admiravam a sua inteligência e resposta. Então, veja como nosso Deus, o Espírito Santo já estava instruindo aqui, ele no corpo, né, corpóreo, nós vejamos aqui que ele estava sendo instruído, as pessoas estão admiradas com as respostas de Jesus, e no 48, quando o viram, maravilharam, e disse à sua mãe, filho, por que fizeste assim conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos, né? E Jesus respondeu, por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu pai? Então, irmãos, nós vejamos aqui, né? E aí o papai e a mamãe, não compreenderam que a palavra que Jesus estava dizendo no versículo 50. E vemos aqui no 51 que desceu com eles e foi para Nazaré. Então, Jesus se despediu ali, desceu com seus papais e eles foram para Nazaré. Por quê? Porque Jesus ainda tinha 12 anos de idade e Jesus estava ainda sujeito ao papai e à mamãe, era obediente. Se Jesus tivesse 13 anos, irmão, ele já era adulto ali, então ele já poderia tomar suas decisões, mas com 12 anos não. E a sua mamãe guardava em seu coração todas as coisas. Então, o que quer dizer isso, irmãos? Vamos entender. Nós vejamos aqui que Maria e José, eles não entenderam que Jesus estava falando do seu pai, quer dizer, de Deus, do nosso eterno Pai Celestial, dos Deus vivo, o Pai Celestial. Então, ele estava falando, eu estou tratando dos negócios do meu Pai, né? Então, Jesus também, ele tinha que obedecer aos seus papais, como eu disse a vocês, porque tinha ainda 12 anos. Glória a Deus. Então, ele obedeceu aos pais terrenos
Mas, irmãos, Maria estava guardando. Bom, aqui no 51, verso 51, nós vemos, irmãos, que a expressão que guardava os desejos do seu coração. É aqui que Maria estava guardando. Eles desceram para Nazaré, Jesus acompanhou, e Maria, ela estava guardando todas essas coisas no coração dela. E nós vemos aqui, irmãos, glória ao nome do Senhor Jesus, no versículo 52, e presta bem atenção nesse versículo. Ele diz assim, ó: e crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça com Deus e os homens. Então vamos lá, vou repetir. Como que Jesus crescia? Ele crescia em sabedoria, 1. Ele crescia em estatura, 2. E ele crescia na graça com Deus, 3. E com os homens, 4. Olha que obra linda. Então, o que nós aprendemos aqui, irmãos? Aprendemos, né, a expressão de guardar todas as coisas, nós estamos aprendendo aqui, nesse 52. Então, durante os anos, né, que viveu em obediência a José e Maria, que Jesus, até 12 anos nessa obediência, né, Jesus ele crescia continuamente. Desde que ele veio crescendo, cada dia ele estava crescendo em sabedoria, e Deus estava dando a ele, né, santidade. Jesus estava tendo uma santidade intelectual, que é sabedoria. Irmãos, para e pensa nisso, tá bem? Veja bem, ó, quando a gente tem uma sabedoria aqui, e a nossa sabedoria intelectual, ela é santa, esse crescimento traz santidade. É o que aconteceu com Jesus. Ele cresceu continuamente numa sabedoria, uma santidade intelectual, também na prática, irmãos. E quanto à estatura dele? Ele cresceu na estatura, tamanho de adulto. Jesus foi crescendo, tá? Em favor para com Deus. E também intimidade espiritual com o Pai Celestial. Então, o Senhor Jesus também estava crescendo com uma intimidade com Deus. Glória ao nome do Senhor Jesus. Vemos também, né, irmãos, uma passagem aqui, e com os homens também ele estava crescendo. Por quê? É o respeito social dele em relação às pessoas em volta dele. Então, quando Jesus era menino, a sabedoria dele já era notável, tanto que você pode ver um pouco antes, aqui ele no meio dos doutores, né? Então, a sabedoria dele era notável. Então, irmão, os rabinos, né? Eles se maravilharam com o entendimento do Senhor Jesus. Vejamos aqui que esse progresso do Senhor Jesus deve ter sido incrível naquela época, sabe, irmãos? Surpreendendo, né? Em que ele começou o seu ministério. Aí alguém vai falar assim: quando Jesus começou o seu ministério? Depois que ele foi batizado? Irmão, na verdade, o Senhor Jesus começou com 12 anos. A partir do momento que ele entrou dentro daquele templo em Jerusalém, ele começou a tratar dos negócios do pai dele. Então, o ministério dele começou com 12 anos, desde criança, né? Olha, com 12 anos, o Senhor Jesus iniciou o seu ministério tratando assunto do seu Pai Celestial. Menino, aos 13 ele se transforma em adulto, né? Então essa é a parte que nós vemos aqui, a maravilhosa obra que o Senhor Jesus estava crescendo em sabedoria, que é o intelecto dele. Nós estamos vendo aqui que ele também estava crescendo em estatura, o seu corpo crescendo, né? E vemos aqui que ele também, em graça para com Deus, quer dizer, ele estava crescendo na intimidade com Deus e crescendo também no social entre os homens, porque também está dizendo aqui com os homens também. Irmãos, o que nós temos que aprender é o seguinte: olha, nós temos que ter sabedoria de estar na presença de Deus, tem que ter sabedoria de estar na presença das pessoas. Por quê? Nós estamos aqui para anunciar o evangelho de Jesus Cristo. Então, se nós tivermos um intelecto, né, uma sabedoria cristã de Cristo Jesus, nós vamos dar bom testemunho, vamos fazer boas obras. Não é as boas obras que vai nos justificar assim diante do Senhor, porque o que nos deu é a graça de Deus, é imerecido.
porque não são as nossas obras que vai nos justificar de ser santo diante de Deus. Ninguém aqui vai ser salvo pelas suas obras. Nós vamos ser salvos porque é a misericórdia de Deus, é um dom de Deus. Você pode ver em Efésios, no capítulo 2, versículo 8, que não veio de nós pelas obras, mas veio pelo dom de Deus, a sua graça maravilhosa que ele nos deu, e foi perdoado todos os nossos pecados, todos. Agora, aqui, o que acontece quando nós temos o Espírito Santo? Porque nós recebemos o Espírito Santo. A partir desse momento, as nossas obras não são assim. Nós já vamos edificando através do Espírito Santo, um conhecimento intelectual celestial também dentro de nós. Por que celestial? Porque se Deus está dentro de nós, nós temos parte do céu dentro de nós. Vocês concordam? Nós não temos uma parte de Deus aqui dentro de nós, porque se Deus habita em nós, o Espírito Santo habita em nós, e o próprio Filho de Deus habita em nós, somos o templo do Espírito Santo de Deus, e nós estamos na terra. Então, o céu também está dentro de nós, porque se o Pai, que é celestial, está dentro de nós, né, o Espírito Santo que nós recebemos, que o próprio Filho Jesus disse, eu vou subir ao meu Pai, mas eu vou enviar um outro Consolador, o Espírito Santo, que vos guiará em toda a verdade, quer dizer, vai trazer, né, como nós estamos lendo aqui a palavra de Deus, e o Espírito Santo está nos declarando a toda a verdade, e nisso o que está acontecendo? Estamos crescendo espiritualmente, o nosso intelecto cada dia mais perto de Deus. Está entendendo isso? Toda a Irmandade, a Irmandade que está lá na plataforma do YouTube, vocês estão compreendendo isso, meus filhos? A Irmandade que está aqui também creio que estão entendendo. Então é importantíssimo, irmão, é muito importante que cada um de vocês cresça, faça como aconteceu na vida de Jesus, cresça em sabedoria, procure, como nós estamos fazendo aqui, ler a Bíblia Sagrada, se interessam por isso, irmãos, porque não fica dando ouvido, porque hoje nós temos bastante, irmãos, todos os tipos de conselho deste mundo, mas o conselho do Espírito Santo é único, é de Deus. Esse conselho, ele vem do Senhor. E aonde nós vamos encontrar o conselho? Através da Bíblia Sagrada, porque foi Deus que, toda a Escritura, ela foi inspirada divinamente pelo Espírito Santo de Deus. Para quê? Para que seja para nós a luz para nos caminhar aqui na santidade e na vontade de Deus, porque Deus deixou as suas sagradas escrituras justamente para que nós convertemos os nossos corações e andemos na santidade de Deus. Irmãos, como eu sempre vos digo, irmãos, aqui está um manual, que é a Bíblia Sagrada. Se nós seguirmos ele direitinho, nós estamos aprendendo como andar nesta vida terrena e andando com Deus, andando com Jesus Cristo. E de forma alguma, irmãos, nós vamos ficar expostos, embora que o inimigo venha nos tentar, venha trazer tentações, guerras, tribulações, mas nós temos uma defesa. Nós temos a palavra de Deus, porque toda a palavra de Deus, irmão, o inimigo, ele foge. Lembra que Jesus teve a tentação? Olha que interessante, irmãos. No capítulo, para provar para vocês esse versículo 52, que Jesus crescia em sabedoria, que ele crescia na estatura e que a graça de Deus também ia aos homens. Vocês lembram da tentação do Senhor Jesus? Lembra que o Senhor Jesus foi, depois de batizado, que está em Mateus capítulo 4, o Espírito Santo levou ele ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então, vocês lembram que o diabo se apresentou a ele ao fim dos 40 dias lá do jejum, e Jesus teve fome. Então, o diabo foi lá e falou com ele, se tu és filho de Deus, diga a essas pedras que se transformem em pães. E olha só, irmãos, como Jesus já tinha conhecimento das Escrituras Sagradas. Eu vou ler para vocês a resposta de Jesus. Ele disse assim, nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Vamos lá em Deuteronômio, capítulo 8. Vamos ver por que o Senhor Jesus respondeu, já no capítulo 4 de Mateus, para o diabo. Nem só do pão viverá o homem,
mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, vamos ver aqui, né, irmãos, em Deuteronômio, Jesus usou a palavra de Deus, que é a Bíblia, que está escrito na Bíblia Sagrada. Jesus usou assim. Olha aqui, ó, Deuteronômio. Vamos lá. Capítulo 8. Vou ler aqui os começos de uns versos aqui, tá bom? Ó, diz assim, na palavra: todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardarei para os cumprir, para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou aos nossos pais. Irmãos, aqui materialmente, Deus fez um juramento que levaria o povo de Israel para a terra que manda leite e mel, materialmente. Agora, para nós, nos dias de hoje, isso aqui agora é espiritual. Por quê? Porque se nós guardarmos, olha, todos os mandamentos que hoje eu vos ordeno, guardarei para cumprir. Então, isso é para nós que somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e diz que é para nós cumprir os mandamentos. Para quê? Para nós vivermos, para ter vida. Irmãos, um crente que é batizado e ele não guarda os mandamentos de Deus. O que é os mandamentos de Deus? Você vê, amarás o teu Deus. Nós temos primeiro, lá em Deuteronômio capítulo 20, os 10 mandamentos. Depois Jesus fala dos dois, que é a mesma do que os 10. Por quê? Os 10 está ali tudo, né? Os 4 primeiros mandamentos fala de Deus e os 6 últimos fala do próximo. Jesus disse: amarás o teu Deus acima de todas as coisas, com todo o teu entendimento, toda a tua força. O que é todo o teu entendimento? Teu intelectual, conhecimento, a toda a tua força. Enquanto você tem força para andar, para falar, para anunciar, você deve usar essa força humana, porque vai envelhecendo, vai enfraquecendo e vai chegar um momento que nós não vamos nem sair mais, né? Por causa da velhice. E ele diz que amarás também com toda a tua alma, quer dizer, acima de tudo, nosso Deus, né? E depois amar o teu próximo como a ti mesmo. Então, veja, irmãos, que o Senhor está dizendo para nós guardar os mandamentos dele. Se você guarda o mandamento do Senhor, você vai amar a Deus, você não vai trocar Deus por nada, por uma festa mundana, uma festa junina, um carnaval, você não vai trocar Jesus por alguma adoração de imagem, você não vai trocar Deus por nada disso. Você já tem conhecimento do teu Deus, e nem por ídolos, você não vai fazer isso jamais. Agora, veja bem, depois amar o teu próximo, né, que é o segundo mandamento. Então, o que diz ali? É que você deve amar o seu próximo, você não pode cobiçar as coisas que ele tem, nem a esposa que ele tem, ou o marido que ela tem. Você não vai cobiçar o carro, vai cobiçar a casa, o emprego, a inveja, e assim por diante. Isso é mandamento de Deus, né? Por exemplo, uma pessoa mentirosa, ela está dentro do mandamento de Deus? Uma pessoa fofoqueira está dentro do mandamento de Deus? Não. E todos nós que guardamos os mandamentos, vamos viver com Jesus Cristo. Por isso que espiritualmente estou falando com vocês. Ó, vos ordeno que guardareis e os cumprirei para que vivais. E depois multiplique, né? E entreis e possuais a terra que o Senhor jurou a vós. Jesus veio aqui, e o que ele jurou para nós? O que ele falou para nós, né? Ele falou conosco. Vocês se lembram lá no livro, né, de João, capítulo 14? Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede em mim, porque na casa do meu pai há muitas moradas. Porque se não fosse assim, eu não teria dito a vós, mas eu vou para o meu pai, vou preparar o lugar, eu voltarei a buscá-los. Lembram disso? Então é a mesma coisa. Agora Jesus nos prepara um lugar celestial para com Deus Pai. Na casa de Deus tem muita morada. Irmão, Deus não mora na terra, Deus mora no céu. Entendeu? Deus mora no céu. E olha só, ele quer espiritualmente que nós vamos possuir a terra. Nós temos em Apocalipse, capítulo 20, 21, novos céus e nova terra. Está tudo preparado. Jesus preparou tudo. Então, veja bem, meus amados. Agora, vamos voltar para o assunto Jesus pela intelectualidade dele. Como é que ele olha só, Jesus, ele já foi, né, tentado pelo diabo e já teve essa primeira pergunta: se tu és filho de Deus, diga essas pedras que transformam em pães.
E Jesus disse, nem só do pão viverá o homem. Agora vamos no versículo 2. Aqui no versículo 2 de Deuteronômio, capítulo 8, por que Deus fez isso com o povo lá de Israel, povo hebreus? Olha só. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, esses 40 anos, para quê? Para te humilhar e te provar. Por quê? Para saber o que estava no teu coração, se guardaria os seus mandamentos ou não. E, que é Deus, te humilhou, te deixou ter fome e te sustentou com o maná, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Essa foi a resposta de Jesus para o diabo. Entendeu? Irmãos, Deus, por isso, e nós cristãos, tá bom, irmãos? Muitos não querem passar prova, muitos não aceitam provas, e Jesus, Deus, Deus permite que nós passemos por humilhações, Deus permite que passemos por perseguições, Deus permite que sejamos caluniados. Por quê? Porque Ele está olhando o teu coração, o coração de cada um desse cristão. Veja, eu vou repetir o versículo 2. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto. Hoje nós estamos sendo guiados por Deus, irmãos. E Cristo Jesus, o Espírito Santo, para nós atravessar espiritualmente esse deserto de pecados. Tá bom? Nós estamos caminhando para o rumo da Sião celestial. Então, nós também somos peregrinos nesta terra. Nossa pátria, espiritualmente dizendo, nós não somos deste mundo. Nós somos cidadãos do céu. Porque Cristo comprou as nossas almas com um bom preço, que é o seu próprio sangue. Você vai ver isso em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e 20. Lá está que fomos comprados por um bom preço. Então, devemos glorificar a Deus no nosso corpo, nosso espírito, as quais pertencem a Deus. Então, queridos, o Senhor está, enquanto estamos nessa terra, não fica pensando que você vai estar blindado ou blindada. Não. O Senhor vai permitir que você vai ser humilhado em algum momento na tua vida, ele vai te provar e ele vai observar a tua reação, o que está no teu coração. Se você vai blasfemar contra ele, se você vai praguejar, se você vai amaldiçoar alguém, ou você vai clamar o sangue do Senhor Jesus, a qual somos ensinados. É para isso. E dizer para o nosso Pai, Pai, perdoai-vos, porque eles não sabem o que faz. Pronto. Então é isso que Deus fez com esse povo hebreu lá no passado, quando tirou eles do Egito e passou pelo deserto. Aqui o Senhor nos ensina a mesma coisa que estamos neste mundo. E em algum momento, irmãos, na vida de vocês não tiveram momentos difíceis na vida de vocês, de chegar até quase faltar o pão na mesa de vocês, de chegar um momento de vocês tiverem, muitos já passaram pela fome, muitos tiveram condições difíceis. Irmão, no passado, quando eu era criança, em 77, era muito difícil aquela época, 75, 70, era um pouco. Hoje, irmãos, hoje, confesso para vocês, o que tem hoje de ofertas para dar e alimentação das pessoas de hoje é totalmente diferente lá do ano 70, tá bom? O ano 70, os pobrezinhos, os humildes, eles só tinham um arrozinho, um feijãozinho, a salada era de tomate. Perdão. A salada, irmão, era de tomate com cebola, muito pouco alface. Os bifinhos que nós comíamos, irmão, quando tinha um bife, ou então a maioria era uma linguiça caseira, aquilo nós considerava como se fosse a cereja do bolo. Ou seja, a gente comia primeiro o feijão, comia o arroz e deixava o bife por último, para você saborear, porque era um bife pequeno,
porque a pobreza era grande, não era verdade, irmãos? As dificuldades da época. Hoje não, hoje tem a mudança, hoje tem pizza, tem não sei o quê, a pessoa compra o que quiser. Mas antigamente era assim. Então, veja bem, irmãos, o Senhor, ele permite a gente passar por momentos difíceis na nossa vida. E o que acontece? Ele vai olhar o teu coração. Se você guardou as palavras de Deus ou não. Então, irmãos, voltando a entender mais um pouco, olha, Deus permite você passar por todas as provações, todos nós passando pela provação, é justamente Deus só está assim olhando para você e vai ouvir o que você vai falar. Falar, ó Senhor, graças te dou, tenho certeza que esse é um momento de um vendaval na minha vida, mas o Senhor já está vindo com providência no meu coração, na minha vida, para os meus filhos, e eu tenho certeza que o Senhor vai virar e vai transformar a minha vida. Eu te aguardo, Senhor, eu te aguardo ansioso, ansiosa, nesse momento da, vamos dizer assim, a virada do meu cativeiro, eu tenho fé, isso aqui vai acabar rapidinho, eu estou nas tuas mãos, bendito seja o teu nome. Pronto, era isso que Deus queria ouvir, e ele veio com as providências. Não foi assim que depois que Jesus venceu o inimigo, os anjos não veio servir o Senhor Jesus? Pois é. Agora, o que nós temos de crente nos dias de hoje? Quem é antigo aqui, irmãos, de conhecer Jesus, que estão na graça em Cristo Jesus há muitos anos, de 50 anos, 60 anos, 40 anos, os antigos, você pode ver como que eram os crentes antigos, hein, irmãos? Os crentes antigos, eles só oravam, eles clamavam e eles não davam calote em ninguém. Não tinha comida em casa, era nos pés do Senhor. Teve crente que botou até copo de água e oraram a Deus e sobreviveram com o copo de água. Dava para os seus filhos, a esposa tomava água e considerava aquilo como alimento. E Deus, por sua bondade, permitindo tudo isso, e ainda transformava aquela água em um bom alimento que tirava a fome deles. E até o dia que o Senhor chegou e falou na vida de cada um deles, basta, né? Porque Deus já viu. Irmãos, vocês acham que vocês nunca vão ser provados por Deus? Vocês acham que Deus, de vez em quando, não vai chegar na vida de vocês e vai conferir o teu coração? Porque o coração do homem muda muito, irmão. Muda muito, por isso que Jesus disse que nós não devemos confiar em nosso coração. E tem crente que fala assim, eu confio no meu coração. Se o meu coração me sinalizar que eu devo fazer isso, você está muito errado. Jesus disse que o nosso coração procede muita coisa má, porque tudo que é ruim sai do nosso coração. Jesus disse, sai homicídio, pecado, adultério, pensamentos ruins, né? Vem tudo do coração. Agora, veja bem, quando o Espírito Santo habita dentro de nós e toma a posse de todo o nosso ser, aí as coisas mudam. O coração começa a ser guiado pelo Espírito Santo, mas você sempre vai ser guiado pelo poder da palavra de Deus, do conhecimento das Escrituras, e o seu coração vai sendo modelado. E aí, então, você vai ser guiado pelo Espírito Santo. O seu coração é espiritual, não é essa bombinha aqui que está jorrando sangue, não, tá? O seu coração é a sua alma. Não confie na sua própria alma. Confie em Deus, modelando a tua alma, a palavra de Deus, tá bem? Então, meus irmãos, eu acredito que você já entendeu que Jesus disse que nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, alegre o vosso coração. Se tiver alguém sendo provado aqui agora, nesse momento, toma cuidado com o que você vai falar diante de Deus. Mas se você tem a sabedoria, confia nele e tudo passa, o vendaval passa e o Senhor vem e ele faz a obra na tua vida. Então vamos voltar aqui nessa passagem, irmãos. Louvado seja Deus, que nós vamos crescendo. Então é através da Bíblia que nós estamos crescendo. Através da Bíblia, irmão Júlio, mas o Espírito Santo, minha filha, se a Bíblia Sagrada, ela é totalmente inspirada pelo Espírito Santo, é através da Bíblia que o Espírito Santo quer que você saiba, para que ele vai te revelando o que você vai fazer daqui para frente. Porque não podemos fazer nada sem a palavra de Deus. Mas o que é a palavra de Deus? É a Bíblia Sagrada. Você não viu que Jesus respondeu diante da palavra de Deus? O que o diabo levou ele lá para o pináculo e falou para ele, se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, está em Salmo 91,
que dará ordem aos anjos a teu respeito, porque você não tropeça em pedra? E Jesus responde para ele, né? Não tentarás o Senhor teu Deus, está escrito. E depois, no final, o diabo vai e leva e mostra o reino todo para Jesus. E falou: tudo isso aqui foi me entregue e dou a quem eu quero. Se você se prostrar diante de mim, eu entregarei a você. Jesus disse para ele: está escrito, vai-te, Satanás, está escrito que não tentarás o Senhor teu Deus, e somente a ele servirá. E o diabo saiu. Onde Jesus tirou tudo isso? Na palavra. Você viu? Desde criança ele já estava lendo a Bíblia. E tem pessoas que vai dizer: não, não lê a Bíblia não, que isso aí vai te deixar louco, vai te deixar louca, vai ter... Irmão, isso aí é antibíblico, ou melhor, essas pessoas não estão tendo guia de Deus para falar esse tipo de coisa, tá bom? Então, quer dizer, se uma pessoa for ler romance, se uma pessoa for ler algum outro tipo de revista, não tem nada que vai contra isso. Agora, se a pessoa ler a Bíblia e quer se interessar do reino do céu, vocês já viram algum livro assim, uma revista de romance falar do reino do céu? Você já viu algum outro tipo de livros aí? Ou então alguma revista falando do reino dos céus, assim, as coisas, se não for a própria palavra de Deus? Lógico que existem alguns livros que falam do reino do céu, mas baseado dentro da palavra de Deus. Mas livros mundanos, existe alguma coisa dessa? Não. E tem muita gente que lê livros mundanos desse mundo, desse século, aí ninguém fala nada. Mas se lê a Bíblia, aí não, a letra mata e o espírito vivifica. Irmãos, para quem não lê a Bíblia, pode matar mesmo a mente dessa pessoa, porque é ignorância. E se Jesus, ele está aqui muito claro, dizendo em Lucas, capítulo 2, versículo 52, que Jesus crescia em sabedoria, quer dizer, nós estamos crescendo aqui também nesta manhã em sabedoria, não é, amados? Nós não estamos crescendo aqui com a palavra de Deus, nós não estamos aqui com revistas seculares, estamos aqui com um manual celestial. Por que celestial? É embora dele ser escrito aqui, através dos homens de Deus, mas guiado pelo Espírito de Deus, é isto aqui que permanece. Vocês podem ver, irmãos, que tudo aqui está mudando. A palavra de Deus não muda. Você pode ver que as escrituras do Senhor, a palavra fiel e verdadeira, ela não muda. Ela é um manual espiritual para aqueles que querem ser salvos. E é através dela que o Espírito Santo quer falar conosco. Por quê? Porque tudo está pelo Espírito Santo aqui. E é a vontade. O que diz em Oséias capítulo 6, versículo 6? Diz que Deus, ele quer, né, misericórdia e não sacrifício. Ele quer que nós tenhamos conhecimento de Deus e não holocausto. Então, olha, tá vendo? Mais do que holocausto. Irmãos, o que adianta a gente ficar ofertando as coisas de Deus na nossa vida e não ter o conhecimento de Deus? Ser uma pessoa mundana, como mudando, né? Vamos dizer assim, não adianta nada. Tá entendendo? Agora, quando a gente tem conhecimento de Deus, o que acontece na nossa vida? Quando a gente tem conhecimento de Deus, a nossa mente, ela começa a andar em santidade. A nossa mente começa a andar em santidade. A nossa mente começa a se preocupar com o Pai Celestial em nossas vidas. Nós não queremos sair dele, queremos ter sabedoria de Deus em nossas vidas. E é isso que Deus passa para nós, tá bem? Então, a Irmandade que está no YouTube, ficam firme, glória a Deus. Eu espero que todos que estão aí dentro, né, na plataforma do YouTube, estejam na comunhão desta conversa aqui. Que ninguém, olha, irmãos, seria até bom isso aqui ficar bem claro para vocês. Ó, presta atenção a todos aqui, tá bom? Aqui na salinha do amor de Cristo e quem está na plataforma do YouTube. Nós somos um povo só de Cristo, tá bom? Filhos do Deus Altíssimo através de Jesus. Mas eu gostaria que vocês prestassem atenção ao seguinte. Irmãos, ó, dentro da igreja, dentro de qualquer momento de sala de bate-papo, qualquer coisa nesse assunto, até aqui mesmo entre nós, irmãos, toma cuidado com conversas paralelas. Por favor, ouçam com muita atenção, presta atenção, para que você não perca nada daquilo que Deus está preparando. Todas as demais coisas, irmãos, que vocês vão conversar, converse depois. Agora é uma leitura da palavra de Deus. Vamos falar. Ora, pode pedir oração? Pode. Tem necessidade? Tem. Mas, olha, tem a hora de pedir, tem a hora de falar.
nesse momento, escuta, porque pode ser uma libertação da vida de alguém. Você acha que só a leitura da Bíblia é para um conhecimento somente na nossa vida? Ou a leitura da Bíblia pode você adquirir fé e receber agora um milagre dentro da tua casa, um milagre no teu trabalho, um milagre na tua saúde? Então, queridos, eu quero chamar assim atenção com amor, com carinho. Irmãos, não desvie a vossa atenção. Deixa o chat ali no YouTube, no momento, para glorificar a Deus, para ver se vocês estão ouvindo. Depois vocês dão a continuidade quando terminar a leitura, porque esse é o momento mais importante da nossa vida, é ouvir a palavra de Deus. É ouvir e entender, tá bem, queridos? É com muito amor. Então, vamos dar a continuidade aqui. Agora nós vamos ler Lucas capítulo 3. Aqui fala assim, a pregação de João Batista e também fala sobre o batismo do nosso Senhor Jesus. Aqui diz assim, ó, e no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos presidente da Judéia, Herodes tetrarca da Galiléia e seu irmão Filipe tetrarca de Itureia e da província de Taconites e Lisânia, tetrarca de Abilene. Sendo Anás e Caifás, sumo sacerdote, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, que é o João Batista. Depois ele recebeu João Batista, porque ele batizava, né? Então aqui fala a palavra de Deus a João. Então foi através de João. E percorreu toda a terra e de redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E todo o vale se encherá e se abaixará todo o monte outeiro. O que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão. E toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia, pois, João à multidão, que saía para ser batizada por ele: Raças de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos: temos Abraão por pai, porque eu vos digo que até essas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores, e toda árvore, pois, que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. E a multidão interrogava, dizendo: que faremos, pois? E respondendo ele, disse-lhe: quem tiver duas túnicas, reparte com o que não tem, e quem tiver alimento, faça a mesma maneira. E chegaram também uns publicanos para serem batizados, e disseram-lhe: Mestre, que devemos fazer? E ele disse: não pensais mais do que vos está ordenado. E uns soldados o interrogaram também, dizendo: e nós, que faremos? E ele lhe disse: a ninguém trateis maus, e nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso soldo, que quer dizer salário, né? E estando o povo em expectação, e pensando todos de João em seus corações, se porventura seria o Cristo, que eles estavam esperando o Messias, né? Respondeu João a todos, dizendo: eu, na verdade, batizo vós com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem não sou digno de desatar-lhe as correias das suas sandálias. Esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá na sua mão, ele limpará a sua eira e ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimarás a palha com fogo que nunca se apaga. Assim também, admoestando muitas outras coisas, anunciava o evangelho ao povo. Sendo, porém, o tetrarca Herodes repreendido por ele,
e por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, e por todas as maldades que Herodes tinha feito, acrescentou todas as outras, ainda esta, a de encerrar João no cárcere. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba, e ouve-se uma voz do céu que dizia: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Até aqui, irmãos. Glória a Deus. Amém, Pai. Glória a Deus. Aleluia. Meus amados irmãos, aqui diz, nós vemos aqui já, no primeiro verso, que fala que é no ano 15 de Tibério César, né? Esses acontecimentos. Aí, vemos aqui no versículo 2 também, irmãos, e aqui estava Anás e Caifás, sumos sacerdotes, e veio no deserto a palavra de Deus a João. Então, na época de Anás, Anás já estava cumprindo o seu ministério, seu sacerdote, né? E já estava entrando Caifás ali. Então, João, ele veio do deserto e ele já começou vindo já para pregar sobre o arrependimento, né? E no versículo 3 percorreu toda aquela terra ao redor de Jordão e estava pregando o batismo, irmãos, do arrependimento e para o perdão, né? Claro, dos pecados. Então vejamos aqui, amado, que glória ao nome do Senhor Jesus. Ali estava João no deserto, todo mundo sabia que ele comia mel silvestre e também se alimentava dos gafanhotos, né? E quando ele veio para o Jordão, ele começou a anunciar. Nós vemos aqui que, segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, ele já veio pregando. Então vamos ver aqui, irmãos, de Isaías, no capítulo 40, do versículo 3 ao 5. Vamos até Isaías, capítulo 40. Glória ao nome do Senhor Jesus. Aleluia, Pai. Olha o que diz aqui, irmão. Toda honra a Deus. Glória a Jesus. Deus é maravilhoso. Queridos, diz assim a palavra de Deus. Aleluia. Isaías capítulo 40, versículo 3. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Quem é? João Batista. Deus usando dele. Endireitai no ermo a vereda do nosso Deus. Todo vale será exaltado, todo monte e do outeiro será abatido. E o que é torcido se endireitará, o que é torto vai se endireitar. Olha que interessante. O que é áspero vai planar. E a glória do Senhor se manifestará, quer dizer, a glória de Deus em Cristo Jesus, né? Se manifestará a toda a carne, não é só para os judeus, é para o mundo inteiro, judeus e gentios, e é o mundo todo. Então, irmãos, lembrando a todos que nós somos considerados como gentios. Todo o povo que não é dos judeus são gentios. Agora somos filhos de Deus, né? Então você vê que foi manifestada toda a carne. Irmão, somente o incrédulo que não quer acreditar nas Sagradas Escrituras que Deus deixou para nós. Porque tudo aqui está o Espírito Santo nos mostrando, está muito claro. Tá bom, irmão? Somente incrédulo, coração duro, que não quer aceitar os conhecimentos de Deus. Porque é muito claro. Vou repetir aqui o versículo 5. E a glória do Senhor se manifestará a toda a carne, tanto aos judeus como não judeus, toda a humanidade na face da terra. Juntamente verá, pois a boca do Senhor o disse. E uma voz diz, clama, e alguém disse, quem hei de clamar? Toda a carne é erva de toda a sua beleza, como a flor do campo. Glória ao nome do Senhor Jesus. Então, irmãos,
é claro, está aqui profetizado pelo livro do profeta Isaías. Então, vejamos que, não é? Toda a escritura é divina, não é? Está muito claro, irmãos. Glória a Deus para ao nosso Senhor Jesus ter nos revelado essas palavras santas. Glória ao Senhor. Irmãos, então vejamos aqui que essa citação que está aqui no Isaías 43, né, mostra que João é o precursor do Senhor Jesus. Então está provado que João era o anjo preparado para o Senhor, o caminho, ele é o anjo que veio abrindo os caminhos para o nosso Senhor, o precursor do Messias, é o que preparar o caminho do Senhor. Nós podemos ver, irmão, vocês podem depois ver lá em Mateus, no capítulo 3 e 1, né? Bom, a linguagem, né, irmão? Vejamos isso aqui, né? A maneira que o Senhor, né? Ele estava ali, todo o monte, a colina seria reduzido, todos os caminhos sendo retos, antes da chegada de Jesus. Então, antes de Jesus se manifestar, já começou a ficar espiritual, né, irmão? Não está se falando de montes aí sendo aplainados. Já veio o anúncio, por isso que veio o batismo já. O batismo já veio anunciando. O profeta João é o único profeta que fez os batismos e logo em seguida veio Jesus Cristo, né? Então, indica que os judeus como os gentios, eles vieram para a salvação de Deus. O batismo é isso, é para todo mundo. Todo mundo que crê em Jesus, todos recebem. Pode ser brasileiro, pode ser chinês, japonês, americano, todos que aceitar o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome, né? Ele aceita, ele já é do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória ao nome de Deus, perdoados os seus pecados. Então, essa salvação é para todos, toda a carne na terra, toda a humanidade. Glória ao nome do Senhor. Vejamos aqui, irmãos. Olha lá. Toda a carne verá a salvação de Deus. No versículo 6, está bem claro. Toda a carne verá a salvação de Deus. Todo o povo, toda a humanidade verá. Vocês estão, claro, vocês estão vendo Deus manifestando na vida de vocês. Todos vocês estão vendo isso, não é? Glória ao nome do Senhor Jesus. Vamos dar aqui a continuidade. Versículo 7 diz assim: Dizia, pois, João à multidão que saía para ser batizada por ele. Raça de víboras, quem vos visitou, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Então, irmãos, isso aqui é muito importante. Imagina lá, João sendo batizado, e as pessoas saíam para ser batizadas por ele, e de repente ele vai lá e fala assim, raças de víboras, né? Quem vos ensinou a fugir da ira que há de vir? Então, vamos entender muito bem isso, irmão. É que dentre aquela multidão que ouviu a pregação de João Batista, se arrependeram. E nós vemos aqui, irmãos, que toda aquela multidão, dentre elas, se ajuntaram para ouvir João Batista, né? E serem batizados. Quer dizer, o batismo, você sabe, que é mergulhar, imersão, é lavar, né? Louvado seja Deus. Bom, algumas pessoas ali não eram sinceras. Aqueles que estavam ouvindo a pregação me perdoa que hoje estou um pouquinho resfriado. Todos aqueles que vieram ali para ouvir a pregação de João Batista não eram sinceros. Irmãos, vocês não se assustem com isso. Nem todos que estão entre nós são sinceros, tá bom? Então, veja muito bem aqui. João chamou essas pessoas de raças de víbora. Víbora é cobra, tá bom? Raças de víbora, venenosas. Por que venenosa? Bom, irmão, você sabe que veneno mata a pessoa. Uma pessoa picada por uma cobra peçonhenta, mata. Agora, espiritualmente, pessoas que andam com pessoas venenosas, tóxicas, que não são sinceras com Deus, são venenosas. São raças de víboras. Por que são raças de víboras? Porque elas não são sinceras com Deus. Então, é por isso que João Batista, ele chamou aquelas pessoas
que não são sinceras com Deus, como eu vos digo, que Deus, ele sonda o nosso coração para ver se nós guardamos os seus mandamentos ou não. Então, pessoas que não guardam, crente que não guarda os mandamentos de Deus, você pode considerar como uma raça de víbora. Por quê? Porque se ela não guarda os mandamentos de Deus, ela tem outra coisa que não presta dentro do seu coração. Ela prefere ter outras coisas. Por exemplo, eu volto sempre a falar isso para vocês, tá? Mentirosos, caluniadores, aqueles que perseguem os seus irmãos, que perseguem as coisas de Deus, não é raça de víbora uma pessoa dessa? Não são venenosas? Ela pode mudar o curso, pode matar uma pessoa espiritualmente? Não pode, se a pessoa não tiver, né? Como Jesus fala, ai daquele que escandalizar um dos meus pequenininhos. Lembra disso? Então, é como João, raça de víbora. Tá bom? Jesus não falou assim, mas podemos aqui identificar. Então, irmãos, é muito fácil de você identificar quem tem o Espírito Santo de Deus e quem não tem. É fácil demais, tá bom? Por que é fácil? Por isso que o Senhor diz, provai os Espíritos se são de Deus ou não. Como que nós vamos provar? Irmãos, é como Jesus interrogava. Jesus ouvia a pessoa e interrogava ela. Tá certo? Vocês vão encontrar pessoas que, conforme a pergunta que você faz, a pessoa fica irada, cega, com raiva, ela declara quem é ela de verdade. Ah, mas isso tem no meio do crente? Tem sim. Você acha que todo crente guarda os mandamentos de Deus? Vocês acham? Vocês acham que todo crente quer andar com Jesus Cristo? Nós temos muitos que não são sinceros na presença de Deus e está no meio de nós. E agora, você e eu e todos nós temos que provar o Espírito. E é importante isso que esteja no meio de nós, porque assim saberão quem são sinceros e quem não é sincero, quem tem heresia e quem é sincero diante de Deus. Tá bem, queridos? Veja bem isso. Então, amados, voltando aqui, João, ele advertiu para que essas pessoas mudem de atitudes, irmãos, para fugir da ira vindoura. Hoje é muito pouco pregado nas igrejas, em todas as igrejas. Bom, as pessoas não querem ouvir sobre a ira de Deus. Quando tem um pregador que anuncia a salvação, também fala do inferno. Porque o verdadeiro profeta, que é profeta que usa a profecia, que é a palavra de Deus. Nós não estamos falando de um profeta, que o último profeta foi João, de ministério. Mas o dom da profecia, ela existe, e não é uma profecia para ficar falando da vida sua, não. É uma profecia para falar da tua alma, do teu futuro espiritual. Depois tem o material, e assim Deus vai usar como Ele quer. Mas são poucos que querem ouvir, né? Porque vai ter a ira futura. O próprio João, ele declarou aqui dizendo, não foi isso que ele falou assim? Ele falou da raça de víboras. Vocês observam que eu vou ler aqui, irmãos, glória ao nome do Senhor Jesus, no versículo 7. João dizia, pois, João à multidão que saía para ser batizado por ele: raças de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Essa ira é ira futura, vindoura, de Deus, que vai vir, ele vai julgar os pecados, vai julgar os pecadores, ele vai vir com juízo. Tá bom, irmãos? Isso está baseado na ira de Deus. Glória ao nome do Senhor Jesus. E é uma ira justa, viu? Não é uma ira injusta, não. É ira justa. Vamos meditar. Nós somos muito pequenininhos aqui, tá bem? Nós somos bastante pequenos. Neste mundo que nós estamos vivendo, com colapso moral, nós estamos tendo confusões morais, confusões em todas as áreas, maldade crescendo por todas as áreas, né? A gente às vezes não fica irado com tanta maldade que existe. Agora você vê Deus todos os dias vendo isso crescendo na terra. Então vai ter uma ira justa, sim. Deus vai julgar esse mundo todo. Aqui, João está pedindo para que nós fugirmos disso. E aí, o que Deus vem? Nos dá a sua graça. Ele ainda é tão maravilhoso que, através de Jesus, seu Filho, ele nos livra dessa ira.
futura, uma ira justa, futura, vindoura. Por quê? Porque vamos nos arrepender dos nossos pecados. Então, irmãos, em nome de Jesus, rever a vida de cada um de vocês. Vocês preferem amar o pecado, estar deleitando-se nas coisas deste mundo, ou você prefere tomar cruz e andar com Cristo? Perder a vida deste mundo para ganhar uma vida vindoura, eterna, ou você quer gozar este mundo para depois perder a vida eterna? Qual será a sua atitude diante de uma pergunta dessa? Qual é a tua escolha diante do seu Deus? Você quer ser crente de verdade? Ame o teu próximo. Ame a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, todo o teu entendimento e toda a tua força. E segue o Senhor. Glória ao nome do Senhor. Bom, irmãos, Jesus é quem salva os cristãos, tá bom? Glória a Deus. Olha, é somente o Senhor Jesus que salva os cristãos da ira justa, vindoura de Deus. Por isso que ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida, que é a vida eterna, é a vida. Irmão, todos nós recebemos a vida de volta, só que você tem que guardar os mandamentos do Senhor, as doutrinas do Senhor Jesus e os conselhos de Jesus. Lembra de Mateus, capítulo 5, 6 e 7. Olha lá a cartilha para entrar nos céus. Eu considero aquilo uma cartilha na minha vida e passo para vocês. Lê os 5, 6 e 7 de Mateus, capítulo 5, 6 e 7. E presta bem atenção no que Jesus fala, que é a boca dele que está falando. E se nós seguirmos, glória a Jesus, nós vamos estar no céu. Bom, irmãos, vamos dar continuidade. Já no versículo 8, João Batista diz para eles: produzir, pois, frutos digno de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos: temos Abraão por pai, porque eu vos digo que até dessas pedras pode Deus suscitar filhos para Abraão. E aqui nós vemos que também, no versículo 9, está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Glória a Jesus. Bom, irmão, o que é fruto? O que ele está dizendo aqui no versículo 8? Produzir fruto. Isso quer dizer um impacto. Isso aqui está dizendo um impacto comportamental de cada um de nós. Tá bom? Você está recebendo agora. Fala, ó, produz fruto, você está tendo um impacto agora. O seu comportamento, irmão. Você tem que olhar do arrependimento, você tem que se arrepender. Glória a Deus. Será que todo crente realmente se arrependeu dos seus pecados, irmãos? Será que muitos crentes aí foram batizados? Porque diz que Jesus salva a tua alma, mas você não percebeu que você é um pecador, uma pecadora, e que nós precisamos ter um impacto, porque, irmão, ó, o crente que não produz fruto, ele não teve um impacto comportamental. Se o crente não produzir fruto, nada mudou na vida dele, só foi mergulhado nas águas, mas não teve nenhuma mudança. Não, por isso que a palavra fala, produzir fruto é uma ordem, é a palavra de Deus. Produza fruto. Está dizendo para todos vocês e para mim que nós devemos produzir fruto. Agora, para produzir fruto, é um comportamento que nós temos que mudar. Nós temos que ter um comportamento cristão, tá bom? Cristã. Olha, irmãos, quero mostrar uma coisa na atualidade de hoje. Olha, os crentes passados, eles tinham o seu uso e costume modesto diante de Deus e diante dos homens. Os crentes atuais, não estou dizendo todos, mas infelizmente essa escala está crescendo muito, tá bom? Crescendo demais. Os crentes atuais estão usando roupas, usos e costumes, roupas mais sensuais, mais curtas, mais apertadas. Está entendendo isso?
Isso é um comportamento também, pessoa. E lá em Gálatas, no capítulo 5, versículo 16, que o fruto do Espírito Santo é o amor, é o domínio próprio. E ali está se falando da bondade, da benignidade, né? Então, isso é quando você tem um impacto comportamental, tá? Um impacto na sua mente, e é aí que o Espírito Santo interage e trabalha e você vai produzir fruto. Irmão, o Espírito Santo não produz fruto se você não tiver um impacto no seu comportamento, tá bom? Não vai produzir. Então, todos nós temos que ter isso na nossa mente. Tem que haver um impacto, sim. Por isso que aqui o apóstolo, né? No caso aqui, o João Batista, ele está muito claro, tá bem, irmãos? Ele está falando do arrependimento. Bom, se esse impacto do arrependimento, eu falei só dos usos e costumes, não falei nem de outras coisas. O arrependimento é a pessoa, ela parar do que ela é. Se a pessoa era, vamos dizer, ladrão, não vai roubar mais. Se a pessoa era mentirosa, agora anda na verdade, que é Cristo. Se a pessoa era caluniadora, parou de ser caluniadora. Isso é um impacto, não é? Para de ser caluniadora porque conheceu a verdade. Se a pessoa perseguia, olha só o impacto na vida do apóstolo Paulo. Vamos ver o impacto. Olha a mudança dele. Observa. Vocês lembram que Saulo, na época, era Saulo? Porque ele tinha o nome, né, irmão, judeu Saulo, e depois ele também tinha o seu. Olha que interessante, né? Porque alguém vai perguntar, mas por que Saulo preferiu pôr o seu nome Paulo? Porque Saulo é um nome judeu que estava naquela época. E também Paulo, porque ele tinha cidadania romana. Então, olha o impacto na vida de Paulo. Quando Saulo foi criado no pé de Gamaliel, vamos falar sobre impacto, tá? E ele aprendeu toda aquela a Bíblia não, as escrituras do Velho Testamento. Ele estava ali como um doutor da lei e, enfim, ele se depara com os judeus, os cristãos. Nós temos ali uma prova do Estevão. Estevão anunciou toda a verdade e, dado o momento, aquele povo, né, e através dele consentir, e muitos apedrejaram Estevão. Estevão foi morto. E aquilo deu força para Saulo de pegar cartas para perseguir os cristãos. Vocês lembram disso? Agora vamos ver o impacto comportamental de Saulo. Saulo vai para caminho de Damasco. Está ele com seus soldados, com as cartas na mão, já matou muito deles na cidade onde ele estava e depois foi para buscar os demais. E aí, no meio do caminho, Jesus aparece para ele, o nosso Senhor Jesus. Saulo, Saulo, por que me persegues? Veja que Jesus já estava no céu. E Jesus estava no céu. Saulo não estava perseguindo Jesus corporeamente, porque Jesus já foi crucificado, depois ressuscitado e já foi para o céu. Mas olha o que Jesus fez. Saulo, Saulo, por que me persegue? Porque, irmão, se alguém perseguir você, estão perseguindo Jesus. Jesus falou, por que você está me perseguindo? Na verdade, Saulo estava perseguindo os cristãos. Jesus é dentro do coração dos cristãos. Olha só, por que você está me perseguindo? Você lembra que é uma luz tão forte, mais do que o sol do meio-dia, e Saulo caiu ali e falou, quem é, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. E aí, bom, ali Jesus falou para ele que era duro, né, para ele recalcitrar contra os aguilhões, e ali Saulo saiu convertido. Aí Jesus, olha o impacto que ele teve ali. Ele falou, o que é que eu faço? Vai para a rua direita e lá depois eu vou falar contigo, farei você saber de mais alguma coisa. E ele foi pronto, obediente. Cego, foi lá para a rua direita e Jesus vai falar com Ananias. No momento que Saulo recebeu aquilo, o comportamento dele mudou totalmente. Aí, irmãos, depois você vê que Ananias foi lá, batizou ele recebeu o Espírito Santo, e dado o momento, Saulo, ele preferiu usar o nome de Paulo, usar o nome da cidadania romana, para esquecer o velho homem do que ele já fez, de perseguir, de ter matado.
e assim por diante. Ele preferiu, então, ter um outro impacto. Ele não mentiu, ele tem duas cidadanias, como judeu e também como romano. Como muitos brasileiros têm aqui a cidadania romana também, não é verdade? Por ter pessoas ali. Enfim, ter parentes lá na Itália, ou seja, qualquer país, né, ali, a cidadania, perdão, na Itália a cidadania é romana. Então, irmãos, Paulo teve um comportamento totalmente, um impacto comportamental. E o que aconteceu com a vida de Saulo? Saulo era um homem que estava até bem, ele também construía tendas, de repente ele começou a evangelizar, mudou totalmente a sua vida, um impacto, não foi? Um homem que estava bem, de repente foi ficando pobre, ele tinha que sustentar com as suas próprias mãos, alguns momentos, passou fome, mas ele nunca deixou de anunciar Jesus Cristo. E olha aí como o Espírito Santo usou deste homem. Irmã, irmão, você acha que Jesus também não quer usar de vocês? Vocês acham que vocês só foram comprados pelo sangue dele somente para servir a ele, dar glória a ele e ter uma vida mais ou menos para que depois ele venha e te leve para a glória? Ou você não percebeu que ele está esperando de você um impacto também comportamental da tua vida, um comportamento diferente do que você é? Muitos aqui já está diferente, porque está andando na santidade de Deus. Mas são todos crentes que estão andando na santidade de Deus. Eu espero que hoje, através da palavra de Deus, nessa explicação, você possa ter um impacto na tua vida, em nome do Senhor Jesus. E que você seja transformado verdadeiramente para Jesus Cristo a partir de agora, se você já não foi. Se todos esses anos que você foi batizado e você tudo levou a tua vida de qualquer jeito, que haja um impacto agora comportamental na tua vida. E fuja da ira. Ah, mas será que nós vamos passar? Irmão, aqueles que não tiver um impacto com o Senhor comportamental, pode ter certeza que vai ficar e vai passar numa ira sim, justa. E olha, misericórdia, hein? É o dia do juízo. Mas, para a palavra do Senhor. Então, glória a Deus. É somente o Senhor Jesus que salva nós. Então, vamos ter um impacto comportamental, tá? Bom, aqui já no versículo 10, irmãos, 10 ao 14, a multidão começou a interrogar, dizendo, o que faremos, pois? Aí vocês veem aqui, irmãos, que ele diz assim no versículo 11, e respondendo ele, que é João, disse-lhe, quem tiver duas túnicas, reparte ao que não tem. Quem tiver alimento, faça a mesma maneira. E chegaram também os publicanos para serem batizados, e disseram, mestre, o que devemos fazer? Olha o impacto que aqui está dando, irmão. Vocês estão percebendo? Já deu um impacto. A hora que eles chamam de raça de víbora, já deu um impacto aqui. Aí, já no versículo... O que devemos fazer no versículo 12 para ser batizado? Disse, no versículo 13, não peçais mais do que vos está ordenado. E depois veio os soldados, aqui no versículo 14. Os soldados interrogaram também, dizendo, e nós, que faremos? E ele disse, a ninguém... Perdão. A ninguém, glória ao nome do Senhor. A ninguém trateis mal e nem desfraudei, e contentai o vosso salário, que é o soldo, né? Então, vejamos aqui, irmãos, que essa pergunta que o povo fez a João. Então, o que nós faremos? Essa, essa mesma pergunta, irmãos, se vocês lembrarem, vamos lembrar disso, olha que interessante. As perguntas que o povo fez a João, essa mesma pergunta, irmão, foi feita também a Pedro em Pentecoste. Vocês lembram disso? Vamos lá em Atos, capítulo 2, versículo 37. Olha aqui, ó. Atos, capítulo 2, versículo 37. Aqui, irmãos, fala sobre isso, ó. A conversão de quase 3.000 pessoas, lembra? Aqui, ó. E ouvindo eles isto, compungiram em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos, homens, irmãos? Aí Pedro diz: arrependei-vos, cada um de vossos,
Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Amém? Glória ao nome do Senhor Jesus. Bem? Então, irmãos, você viu a mesma pergunta que fizeram com João Batista, há um tempo bem, uns anos bem à frente, fizeram também a mesma pergunta para Pedro. Ei, glória a Deus. Então, amados, João respondeu, irmãos, que tenham compaixão. Aí, quando eles fizeram essa pergunta, né, que já começou aqui primeiro, o que nós faremos, né? Aqui já estavam dizendo, né? O que nós faremos? Glória ao nome do Senhor Jesus. Aí ele disse assim, glória a Deus. Espera só um pouquinho, irmão, deixa eu mudar aqui a página. Que nós faremos? Aí depois, falou que sejam, né, batizados, tudo. Aí outra passagem aqui diz assim, né, que repartam. Então, quem tinha alimento, desce um pouquinho, né, repartia um alimento para pessoas mais pobres, necessitados. Depois veio aqui, nós vejamos aqui, que veio também os publicanos, né? Disse, não pensa, aqui os publicanos, ó. E chegaram também os publicanos, versículo 2, para ser batizado. Mestre, o que devemos fazer? E ele dá a resposta, dizendo assim, ó, não peça mais do que vós está ordenado. Então, o que isso quer dizer que João respondeu isso aqui, né, irmão? Ele está dizendo para os publicanos que eles tinham, sim, a permissão, naquela época, perdão, não foi João que falou isso, né? Mas os publicanos, eles tinham permissão de aumentar os impostos para cobrir as despesas, tá? E João falou para não cobrar nada além do que é devido. Então, veja, o publicano, irmãos, por isso você vê que Zaqueu falou, Senhor, se eu defraudei alguém, eu vou dar 4 vezes mais. Lembra dessas passagens? Pois é, o publicano, os impostos eram, sim, legais para ser cobrados. Mas acontece que o publicano, eles estavam cobrando até a mais. E João, ele está dizendo para não fazer isso, não cobrar além daquilo que é cobrado. Era isso, então esse publicano está se arrependendo, ele não vai tirar mais. É isso que ele ensinou. Aí vem os soldados também. Nós vemos aqui, irmãos, né, que os soldados também chegou e falou para eles. Pode ver que alguns soldados, esses soldados eram romanos, né, irmãos? Olha só como eles também aceitaram. E diz, e nós, o que faremos? Aí João responde, ninguém trateis mal e nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso soldo, que é o vosso salário. Então, irmãos, ele falou para os soldados não abusarem do seu poder militar. E tem soldado que abusa disso, né? Nós sabemos assim, conhecemos, né? Sente o poder. Então, ele falou, ó, não abuse do teu poder militar para esses soldados, tá? Pelo contrário, contentai-vos com o vosso salário. Quer dizer, havia algum suborno naquela época também, né, irmão? Glória ao nome do Senhor. Irmão, o homem é assim, dê o poder a ele e você vai ver que muda o comportamento. Se essa pessoa não for bem, ter um impacto comportamental na tua vida, ter um impacto com Cristo mesmo, bem? Glória a Deus. E aqui, depois, nós já estamos chegando perto do final aqui, já está dizendo o seguinte, e tendo, no versículo 15, e estando o povo em expectação de pensamento, todos de João em seus corações, se porventura seriam Cristo. Então, nós estamos vendo aqui, irmãos, que eles já estavam pensando que João Batista seria o Messias, o Cristo. Mas João responde a todos, no versículo 16, dizendo: eu, na verdade, batizo com água, mas eis que vem aquele que é o Messias, o Cristo, né? Que é mais poderoso do que eu, a quem não sou digno de desatar as correias das sandálias, e esse vos batizará com o Espírito Santo com fogo. E ele tem a pá na sua mão, e limpará a sua eira, e ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Bom, vamos entender muito bem essa passagem, tá bom? Então, nós vemos aqui, irmãos,
que João sabia que as multidões ali, irmãos, do povo, né, queria saber se ele era esse esperado, o tão esperado Messias, Cristo Jesus, conforme está aqui nas Escrituras. E João respondeu que não. Havia uma comparação entre ele e o Messias, entre ele e Cristo. Não haveria. Entre o seu batismo com água e o batismo do Senhor Jesus, que vem com o quê? Com fogo. Com o Espírito Santo e com fogo do juízo. Olha que interessante, irmão. Olha, aqui tem uma divisão, uma separação muito grande, irmãos. João batizava com água, mas ele declarou muito bem claro que o Messias ele batizaria com o Espírito, né? E com o fogo do juízo. Glória ao nome do Senhor. Então vamos ver isso em Atos, do capítulo 1, né? Atos 1, do 5, capítulo 1, do versículo 5, versículo 24. Vamos lá em Atos. Olha o que diz aqui, ó. Atos, capítulo 1, versículo 5, ó. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Tá vendo? Glória ao nome do Senhor. Isso veio a ascensão de Jesus Cristo. Glória a Deus. Agora, no versículo 24. E orando disseram, tu, Senhor, conhecedor dos corações de todos, mostra qual desses dois tem escolhidos. Então, o Espírito... perdão, li o 24, tá? É o 25. Para que torne parte desse ministério apostolado que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. Então, o verdadeiro crente, irmão, ele pede a guia de Deus em tudo para que seja guiado. Então, nós vemos aqui, nesse Atos, no livro de Atos aqui, no capítulo 5, né? Glória ao Senhor Jesus. E vamos ver aqui mais, irmãos. Glória a Deus. Eu li 24, 25, irmão, me perdoa. É que eu estou um pouco... Como eu cheguei de viagem, né? Lá estava muito quente, aqui está um pouco frio, eu estou até um pouco resfriado. Na verdade, eu peço perdão, eu fiz uma mistura do versículo 24 e 25. Não, é capítulo 2. Capítulo 2, versículo 4. Vamos lá no capítulo 2, versículo 4. Eu quero... vou reformular aqui para vocês. Atos, capítulo 1, versículo 5. Vou ler de novo, ó. Porque, na verdade, João Batista batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desse dia. Capítulo 2, versículo 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutra língua, conforme o Espírito lhe concedia que falasse. Está vendo, irmãos? Louvado seja Deus. Então, agora nós somos, glória a Deus, de Cristo Jesus e temos o Espírito Santo. E nós seremos guiados por Ele. E somos guiados pelo Espírito Santo. Agora, irmãos, precisa ter, eu vou repetir isso para que fique bem forte, precisa haver um impacto comportamental na vida de vocês para que o Espírito Santo trabalhe em vossas vidas, como houve na vida de Pedro, de João e na vida também do apóstolo Paulo, tá bom? Ótimo, glória ao Senhor. Aqui, irmão, nós vemos também que quando João falou bem claro aqui no capítulo, né, aqui que nós estamos lendo, que ele falou bem claro aqui que ele batizou com água, mas que viria o mais poderoso do que ele não era digno de desatar as alparcas dos pés, no caso do Senhor Jesus. Olha só, irmãos, esse serviço, só para você entender melhor, que já foi falado já na reunião, todo mundo sabe que um escravo, na época, ele calçava o pé do seu senhor, ele desatava as alparcas dos pés do senhor. João Batista, ele se fez mais indigno, que nem era digno de desatar o pé do Senhor Jesus. Se isso é uma profissão de um escravo, João diz que nem tinha
como autoridade de fazer aquilo, nem como escravo do Senhor, como um servo do Senhor. Olha a humildade desse homem, irmãos. Vocês estão entendendo? Um servo faria isso. Ele se considerou a mais abaixo de Cristo. Nem esse direito ele se sentiu que ele era indigno, não tinha nem direito de mexer nos pés do Senhor Jesus, nas alparcas do Senhor Jesus. Irmãos, e hoje tanto crente querendo ser a estrela deste mundo, querer ser aparecer para todo, ser famoso, ser famosa. Irmãos, se tivermos Cristo em nosso coração, nós temos que fazer a inversão disso. Correr para debaixo da sombra do Onipotente. Se tem alguém que vai crescer aqui em nós, é Cristo Jesus. E nós, servos dele, claro. Irmãos, então nós vemos aqui que aí ele vem e fala sobre essa passagem aqui, né? Ele fala assim, no versículo 17, que Jesus, né, ele tem a pá em suas mãos, ele limpará a sua eira e ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Então vamos entender isso, tá bom? Então, quando o Senhor ele vem e ele nos batiza com fogo, presta atenção nisso. Está aqui muito claro, eu tenho que repetir isso aqui para vocês. Ó. Ele nos batizará com o Espírito Santo e fogo. Irmãos, não era só falar, ele vai te batizar com o Espírito Santo. Ele está dizendo que ele vai te batizar com o Espírito Santo e fogo junto. Então vamos entender isso, tá bom? Significa que Cristo, ele vai nos limpar cuidadosamente, ele vai limpar a sua ira cuidadosamente, quer dizer, ele não vai desperdiçar nada, ele vai ter cuidado de fazer a limpeza, né, da sua ira, tá bom? Então, glória a Deus. Quem olha que interessante. Aqui vai falar do trigo e vai falar da palha. Então ele vai pegar a pá, vai jogar, os trigos voltará, mas a palha não. Então veja, quem são as palhas? As palhas representa aos incrédulos, tá bom? Irmão, todo mundo sabe que a casca do trigo é inútil. Ninguém vai comer casca do trigo, tá certo? Você vai jogar a casca do trigo para aproveitar o trigo. Então, por isso que ele vai cuidadosamente cuidar do seu celeiro. Cuidadosamente, ele vai recolher o trigo e ele vai limpar o trigo. A casca são os incrédulos, as pessoas incrédulas, tá bom? E não tem inútil. Então, essa que fica em cima do trigo, né? Então, amados, veja bem. No tempo do juízo de Deus, no tempo que Jesus vier, glória ao nome do Senhor Jesus, aqui nas Escrituras nós vemos, né, irmão, que ela será separada da colheita, tá? Quando o Senhor colher, lembra do trigo e joio? Então, lembra do trigo aqui, agora falando do trigo aqui, que essa casca ela vai ser separada da colheita, depois as palhas vão ser queimadas. É o juízo. Os incrédulos vão ser separados dos crédulos. Os incrédulos serão separados daqueles que creem em Cristo Jesus. E eles vão para o fogo. E o que é? Por isso que aqui, ó, batismo, né, do Espírito e fogo. Então, veja, é um fogo inextinguível, ou seja, não apaga. É um fogo que não se apaga. Se refere, irmão, em última instância, que seria o lago do fogo, que arde com o chofre, né? E é para todo sempre. Vamos lembrar disso? Vamos em Apocalipse, no capítulo 20. Vamos lá em Apocalipse, capítulo 20. Vamos lá. Final da Bíblia. Apocalipse, capítulo 20. Vejam bem. Glória ao nome do Senhor. Olha o que diz aqui, ó.
Eu vou ler do versículo 10 para vocês entenderem, ó. E o diabo que os enganava foi lançado no lago do fogo e enxofre, aonde estão a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. É um fogo inextinguível, um fogo que não se apaga. Então veja, já começou aqui, já pelo nosso próprio adversário, que vai ser lançado lá. Não presta. É como palha, não presta. Tá bom? Então, esse já está declarado, ele já é condenado. Nós, olha só, irmão, nem chegamos no fim do mundo, nem chegamos no dia do juízo, já sabemos a condenação de Satanás. Já sabemos que ele já é condenado. Não tem aqui o dia que ele vai ter que passar pelo juízo. Ele já está, o juízo dele já está decretado. É só chegar o fim para ele ser jogado no lago do fogo eterno. Meu irmão, se você já sabe disso, eu já sei disso. Vamos dar ouvido ao nosso inimigo, às vozes estranhas? Vamos ficar firmes no nosso Senhor Jesus. Tá bom? Ficamos firmes em Cristo Jesus. Olha o versículo 14 e o 15. Olha só o versículo 14 e 15. Ai, glória a Deus. Ó. E a morte e o inferno foram lançados no lago do fogo. Esta é a segunda morte. Olha o versículo 15, irmãos. Onde fala da pá, que Jesus tem a pá da ira e ele vai lançar o ar, né? O trigo vai voltar, a palha vai sair, vai ser separada. E depois será queimada essa palha. Olha o versículo 15. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago do fogo. Isso é palha. Perceberam? Por quê? Porque são incrédulos. Eles não acreditaram, não aceitaram Jesus como palha, eles foram atados para o fogo. E são esses que vão ser lançados no fogo. Certo? Glória a Deus. Mas, irmãos, e nós que somos crentes, credo, sim, nós não vamos ser lançados, desde que a pessoa quer voltar para o mundo de novo, né, irmãos? Pegar e virar as costas para Jesus Cristo. E teve gente que já fez isso. Eu não vou delongar aqui, senão vai demorar muito, mas tem outra parte romana que mostra ali daqueles que perderam até a salvação. Estiveram até nas regiões celestiais, provaram das bênçãos de Deus, mas viraram as costas e pisaram no sangue de Jesus. Eu não vou falar disso aqui agora, bem? Mas voltando às escrituras. Agora vocês entenderam, irmãos, porque é batizado com Espírito e fogo, porque Jesus vai cuidar de nós. Cada um de vocês, ele vai observar os nossos comportamentos, como nós estamos servindo, como nós estamos, glória a Deus, sendo obediente ou desobediente a Ele. Tá bom? Lembra que o Senhor Jesus nos ama e muito, mas no dia da ira de Deus justa, tá bom? Nós temos que ver como que nós vamos estar na balança do Senhor. Bem? E finalizando, nós vemos aqui, glória ao nome do Senhor Jesus, né? No versículo 18. Assim também admoesto-vos muitas outras coisas, anunciava o evangelho. Bom, glória a Deus. Então, além de João Batista pregar o arrependimento, João também pregava ao povo, irmãos. Glória a Deus. Que ele pregava o evangelho, né? De acordo com as profecias que diziam que Cristo anunciava as novas salvação. Isso você pode ver aqui no capítulo 4, versículo 18, né? Aqui diz bem claro, ó, quando ele falou desta forma, João também estava anunciando o evangelho. Vamos no capítulo 4 de Lucas, versículo 18. Olha aqui, ó. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os contritos de coração. Aonde também está escrito isso? No livro de Isaías, no versículo 61, versículo 1 e 2. Vamos lá no livro de Isaías, capítulo 61. Glória a Deus. Olha aqui, ó. Versículo 61.
1 e 2. Irmãos, vocês perceberam? Nós temos que ler muito o novo evangelho, porque é a graça de Deus. Mas você viu que Jesus não abrogou as leis, ele cumpriu, iniciou a graça. Mas você vê que o Antigo Testamento, que alguém vai falar assim, mas o Antigo Testamento, ela faz parte do Novo Testamento, só que agora ela envelheceu e agora é o Novo Testamento que o cristão está andando, certo? Só que vem baseado, sim, na profecia do Velho Testamento, porque os profetas já profetizavam a vinda de Jesus Cristo, o Messias, e nós já estamos depois que Jesus veio e foi para o céu, e nós aguardamos a segunda vinda dele, tá certo? Para vir buscar a igreja. Então, veja, por isso que nós lemos mais o Novo Testamento. Só que você pode ver, tudo que está no Novo já tem uma profecia no Velho Testamento. Olha aqui Isaías capítulo 61, versículo 1 e 2. Olha quando aquilo lá no capítulo 4, Jesus estava falando. Olha aqui, ó. Do 61 de Isaías, 1 e 2. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, sobre Jesus, aqui uma profecia. Porque o Senhor me ungiu, não foi Deus que escolheu Jesus, ungiu ele? Tá. Para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração e proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus e a consolar todos os tristes. Irmãos, e aqui tem mais coisas ainda para se falar. Mas perceberam tudo isso, querido? Como Deus é maravilhoso. Deus ama, você não ama? Ama sim. Deus ama todos nós, irmãos. Deus está conosco. Bom, agora vamos ver aqui, irmãos, passando para o versículo 20, 19, aliás. Agora, olha que interessante. Veja que no livro de Lucas, aqui, o que eu vou ler, não é cronológico, porque João Batista foi preso, e depois aqui vai falar que Jesus foi batizado. Não foi em ordem cronológica aqui, que Lucas escreveu, tá bom? Mas veja bem, ó, versículo 19. Sendo, porém, o tetrarca Herodes repreendido por João Batista, claro, por causa da Herodia, que é a mulher do seu irmão Filipe, e por todas as maldades que Herodes tinha feito. Então, João Batista repreendeu Herodes, tanto porque ele estava possuindo a mulher que não era dele, era do seu irmão, quer dizer, já estava no pecado, né, irmãos, de prostituição, do adultério. E também ele tinha uma outra acusação, as maldades que Herodes fazia. Ele era muito maldoso. Bom, versículo 20. Acrescentou todas as outras ainda esta, e de encerrar João num cárcere. Então, acabou Herodes prendendo João. Então, vejamos aqui, irmãos, nesse versículo 19, que Herodes, né, ele, como eu já falei para vocês, ele acabou adquirindo lá a mulher de Filipe, seu irmão. Bom, João, como eu falei para você, não é um tempo cronológico, porque João estava preso, e nós vemos aqui no versículo 21, e aqui está escrito assim, ó, e aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus. Veja, se você ler que João já estava preso, Jesus foi batizado. Então, isso não é cronológico, tá bom? É um relato que vocês podem ver que Lucas, eu posso até ler para vocês aqui, para vocês lembrarem que o Lucas, olha o que ele diz aqui no primeiro capítulo, ó. Tendo, pois, muito empreendido em ordem as narrações dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos presenciaram desde o princípio e foram ministro da palavra. Pareceu-me bem, é isso Lucas falando, né, com Teófilo, pareceu-me bem também a mim conveniente descrevê-la a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheçais a certeza das coisas que já estás informado. Então, ele foi minucioso, ele foi através de Maria, ele foi procurando e ele foi colocando, né,
todos os acontecimentos, e nós vemos que então não é uma ordem cronológica nesse momento, porque antes disso, João estava solto, batizou o Senhor Jesus, continuou solto, depois é que ele foi preso. E aqui está dizendo que aqui ele já foi preso. Aí Lucas muda a história, que muda a história que eu digo assim, ele já fala, já muda para Jesus, ele deixa ali o que aconteceu com João, e ele fala que Jesus, ele foi batizado. Lógico que foi João, bem antes da sua prisão. E aqui está dizendo, sendo Jesus batizado também, né? Orando ele, quer dizer, Jesus, o céu abriu. E o Espírito Santo desceu sobre ele de uma forma corpórea. E a voz do céu, que é a voz de Deus, dizia: Tu és, olha Deus falando, tu és meu filho amado, a ti me comprazo. Então, irmãos, vamos entender essa passagem, tá bom? Glória a Deus. Nós vemos aqui, né, irmãos, nesse versículo 20, tá? Que é como eu falei para vocês aqui, que Lucas, ele se concentrou, assim, numa discussão do ministério de João, tá bom? Agora, no versículo 21 e 22, que nós acabamos de ler, nós vemos que o Jesus, ele foi batizado, né? Não foi batizado para... Aqui é muito importante. Oh, meu Deus. Eu quero só ler aqui para que vocês entendam isso, irmão. Versículo 21. Olha que interessante. Para chamar a atenção de vocês, tá? Aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus. Vocês lembram que João disse que o povo tinha que ser batizado para o arrependimento dos seus pecados. Tá certo? Agora Jesus também vai se batizar. E Jesus tinha pecado? Olha que interessante, presta atenção nisso, tá? Jesus também foi batizado. Só que Jesus é filho de Deus. Por que que Jesus foi batizado? Nós sabemos que nós somos batizados para o perdão dos nossos pecados, o arrependimento dos nossos pecados, e sejamos perdoados pelo nosso Senhor Jesus, né? Os pecados que cometemos. Ele perdoa, aliás, ele foi para a cruz para nós sermos perdoados. Então, veja, irmãos, isso aqui chama uma atenção muito grande. Então, o que eu quero dizer para vocês, conforme a Escritura, Jesus ele não foi batizado para o perdão dos pecados, como de todas as outras pessoas na época foram batizados, né? Não, não, não. Não. O Senhor Jesus, ele foi batizado por quê? Ele foi batizado para identificar a si mesmo. Por que identificar a si mesmo? Sim, ao seu ministério. Ele foi batizado para identificar a si mesmo, o seu ministério, né? Com o ministério, glória a Deus, para se identificar, tá bom, irmãos? Como um ministério que é a mensagem do seu percussor. Então, ele teve que for batizar para ele começar a ser identificado. Tanto que depois do seu batismo, Deus fala com ele: Tu és meu filho amado, a quem me comprazo. Quer dizer, Deus gerou ele ali, né, irmãos? Então, veja, glória ao nome do Senhor. Então, ali, cumpriu. Então, essa oração, depois Jesus faz uma oração, que nós vemos aqui, né? E ele, em princípio, então, depois do seu batismo ali, ele faz uma oração, e ele, em princípio, então, né, meu, é fortemente enfatizado nesse evangelho de Lucas. Lucas enfatiza muito isso, tá? Tem uma voz do céu falando acerca de Jesus. Bom, glória a Deus. E vemos aqui, irmãos, que o Espírito Santo toma o Senhor Jesus ali, desce, né? Aqui, como está escrito, vai e desce ali o Espírito Santo de uma forma, né? De uma pomba corpórea, né? E ali, então, cumpre também, né? Esta é uma mensagem relativa que raramente só está aqui em Lucas, né? Aqui nas Escrituras, glória a Deus. E tem três pessoas aqui, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, ele fala: Tu és meu filho amado, Jesus, Deus filho, né? Depois vem a pomba ali. Olha, presta atenção nesse encontro de três pessoas. Deus no céu fala com o seu filho. O Espírito Santo desce com o filho. Olha os três juntos. Deus Pai, Deus Filho
e Deus e Espírito Santo, os três juntos, como está aqui. Eu quero repetir e terminar. 22. O Espírito Santo desce. Pronto, Jesus, Filho de Deus, já está ali. O Deus Filho já está ali. Vem o Espírito Santo do Senhor e desce em Cristo Jesus. Deus Espírito está ali com ele. E depois vem o Deus Pai dizendo: tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo. O encontro de três após o batismo de Jesus. Outros dois vêm estar juntinho com o Senhor. É muito misterioso, é muito maravilhoso a obra de Deus, né, irmãos? Eu espero que vocês tenham compreendido, que Deus abençoe a todos. E hoje eu faço até uma pergunta para vocês. Quando vocês foram batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, vocês não estão com um encontro de três dentro de você, de cada um de vocês? É mesmo, estamos. Pois é. Olha o amor de Deus na tua vida. Olha o amor de Jesus por você. Olha o que o Espírito Santo está dentro. Dê valor. Dê valor à graça de Deus, irmãos. Dê valor ao Espírito Santo que está aí hoje dentro de você. Tenha uma mudança comportamental na tua vida. Tenha uma mudança. Pensa no que você está fazendo no dia de hoje. Aos que não estão dando crédito na palavra de Deus, começa a dar crédito antes que, porque como está escrito aqui, Jesus vai cuidar, vai tomar cuidadosamente do trigo. Ele vai cuidar do trigo, bem cuidadoso. Mas o que tiver palha, esses vão ter que sair e vão ser separados do lado do fogo eterno. A pergunta é: você é trigo ou é palha? Como que está o teu comportamento diante de Jesus Cristo, do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo? Como está o nosso comportamento? Fica aí uma reflexão e um momento de enquanto há tempo a mudança. E vai depender de cada um de nós. Que Deus abençoe a todos, que o nome do nosso Deus seja sempre louvado, irmãos. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Glória. Senhor.